Graça e paz, irmãos. Nosso texto hoje é Lucas, capítulo 24, versículo 41, que diz o seguinte: E, por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria e estando admirados, Jesus lhes disse: Tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: Tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Muito bom, amados irmãos e irmãs. Eu quero que vocês imaginem uma coisa comigo. Imaginem um mundo em sua criação original. Em uma sinfonia de dimensões. Um lugar onde o céu e a terra se tocavam. Onde o visível e o invisível dançavam juntos. Uma realidade multidimensional. Estão conseguindo imaginar? Não, né? Claro que não. Não é dado para a gente essa opção. Mas eu vou tentar de novo. Imaginem um mundo em sua criação original. Era uma sinfonia de dimensões. Um lugar onde o céu e a terra se tocavam. Onde o visível e o invisível dançavam juntos. É importante vocês perceberem isso, porque todo o sermão vai ser em cima disso. Tá certo? Muito bom. Uma realidade multidimensional, vibrante, cheia de cor, som e vida, que mal podemos conceber. Nossos primeiros ancestrais viviam nessa realidade. Eles podiam caminhar com Deus no frescor do dia, porque as barreiras entre as dimensões eram como véus de seda, não como muros de concreto. Mas então aconteceu a rebelião. Um ato de desconfiança que rasgou a sinfonia. Ao escolherem seu próprio caminho, nossos ancestrais não apenas quebraram uma regra. Presta atenção nisso. Nossos ancestrais não apenas quebraram uma regra. Eles se desconectaram da realidade multidimensional. E essa desconexão gerou uma névoa. Uma névoa. Dessas que a gente vê quando assiste filmes feitos em lugares onde faz muito frio. Uma névoa. E essa desconexão gerou uma névoa. Uma névoa densa e perpétua que envolveu o mundo. E pior, que se infiltrou em nossa própria percepção. A rebelião nos tornou alheios à multidimensão. Ela nos aprisionou em um mundo chato, cinzento e físico e nos fez acreditar que isso era tudo o que existia. Muito bem, nós nascemos nesta cidade de névoa.
nós a chamamos de o mundo real. Mas no fundo de nossa alma, carregamos um fragmento de um mapa antigo, uma memória genética da verdadeira realidade. É por isso que sonhamos, é por isso que criamos arte, é por isso que olhamos para as estrelas com uma saudade que não sabemos nomear. É o nosso espírito se lembrando do mundo real. Mas não fomos abandonados na névoa. Há um sussurro, uma voz que nunca se calou. É a voz do Espírito, o guardião da realidade verdadeira, a Ruach Kadosh, o guardião da realidade verdadeira. E a história da fé é a história de como o Espírito, em três grandes atos, nos guiou em uma jornada para restaurar nossa percepção e nos trazer de volta para casa. A primeira grande obra do Espírito foi escolher um ser humano, Abraão, e sussurrar em seu coração: caminhe. A fé, nesta era fidelidade. Em hebraico, emuná, fidelidade. Era a lealdade a uma promessa. Então, a fé, presta atenção, guarda isso no coração. A fé, nessa realidade que começa com Abraão, era lealdade a uma promessa, era fidelidade. O Espírito não dissipou a névoa para Abraão. Ele não dissipou a névoa, mas ele lhe deu uma bússola interior. Ele disse: caminhe. Não dissipou a névoa, mas deu uma bússola interior. A fé para Abraão seria a confiança de que, mesmo envolto pela névoa, ele estava caminhando em direção à luz. E para os seus descendentes, para os descendentes de Abraão, a fé seria a obediência ao Deus de seus pais. Obediência ao Deus dos seus pais. Era a fé 1.0. Tá certo? Todos vocês entendem o que é esse negócio de 1.0, principalmente aí o pessoal da tecnologia. Esse é 1.0, esse é 2, esse é 3, o pessoal que gosta de carro também entende, esse aqui é 1.0, esse é 2.0, pois é. A fé deles era a fé 1.0. Por quê? Porque era lealdade. Eles não sabiam muito, eles não sabiam quase nada, mas eles tinham uma promessa. E eles tinham de ser leais à promessa. Leais. Ponto. E os seus descendentes tinham de ser leais ao Deus do seu pai. Tá certo? Deus não vai aparecer para todo mundo. Ele apareceu para Abraão, Isaac, Jacó. Depois, alguns deles tiveram contato com o Deus de Abraão. Moisés, Josué, José, Daniel, os profetas. Mas o povo todo, não. Mas a fé deles era ser leal ao Deus dos seus pais. Ponto. Era confiança.
A confiança que Abraão teve que mesmo em meio à névoa, ele estava caminhando em direção à luz. Era a fé 1.0. A fé como lealdade a uma promessa futura, sustentada pelo sussurro do Espírito no deserto da nossa percepção limitada. Vou repetir, vocês têm de guardar isso. Era a fé 1.0. A fé como lealdade a uma promessa futura, sustentada pelo sussurro do Espírito no deserto da nossa percepção limitada. Milênios depois, o próprio cartógrafo, o criador do mundo multidimensional, fez o impensável. Ele entrou na nossa névoa. Ele se tornou um de nós, milênios depois. O próprio cartógrafo, aquele que fez esse mapa, que faz a gente sonhar, que faz a gente fazer arte, faz a gente pintar, faz a gente cantar, faz a gente sonhar, entrou no mundo entrou no nosso mundo, na nossa névoa. O criador do mundo multidimensional fez o impensável. Ele entrou em nossa névoa. Ele se tornou um de nós. Seu nome era Jesus. E a missão do Espírito mudou. E a missão do Espírito mudou. Presta atenção. A missão do Espírito mudou. O sussurro agora tinha um foco. E o foco era: olhem para ele. Olhem para ele. Ele é o mapa vivo. Ele é a própria realidade verdadeira em forma humana. Olhem para ele. E aí a fé evoluiu para o fator 2.0. Qual é a fé 2.0? É acreditar que Jesus é quem ele diz ser. É a fé que permitiu a Pedro, por um instante, ver além da névoa e declarar: Tu és o Cristo. Mas essa fé, embora poderosa, ainda dependia dos sentidos físicos, da presença do cartógrafo. E quando a névoa pareceu ter engolido Jesus em uma cruz, essa fé entrou em colapso. O sistema travou. Esse versículo que nós lemos está exatamente nesse momento, em que a fé 2.0 entrou em colapso. O sistema travou, porque a nuvem engoliu Jesus numa cruz. Acabou. Então isso nos leva àquele quarto trancado. Isso nos leva àquele quarto trancado. O quarto trancado é o epicentro da falha do sistema. O quarto trancado é o epicentro da falha do sistema. A névoa do medo e da morte nunca esteve tão densa. Eles estavam escondidos. 11 homens e algumas mulheres amontoados em um quarto em Jerusalém.
portas trancadas, cortinas fechadas, escondidos, com medo de que a qualquer momento os soldados romanos vão meter o pé na porta e vão levar a todos nós para a cruz. Eles estão lá, escondidos. 3 dias antes, o mundo deles havia acabado. Acabou. Então imagina, André estava encostado na parede, olhando para as próprias mãos de pescador, mãos que conheciam redes, peixes, o balanço do barco, mãos que durante 3 anos haviam esquecido o que era pescar, porque seguiam um carpinteiro que dizia coisas impossíveis. E agora o carpinteiro estava morto. Ponto. Mas aí a conversa. Eu vi uma tumba vazia. Maria Madalena repetia pela 3ª vez. Eu falei com ele. Pedro não respondia. Ele estava olhando para o teto, mas os seus olhos não viam nada. Seus olhos ainda viam o rosto de Jesus quando o galo cantou. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Era a única coisa que ele conseguia ver. E ele negara mesmo. Ele negou mesmo. Essa era a última imagem que ele tinha. Porque ele não foi acompanhar Jesus na cruz. A última imagem que ele tinha é: quando o galo cantou, eu tinha negado ele 3 vezes. João, mais jovem, tentava manter a esperança acesa. Pedro, você também viu a tumba vazia. As faixas de linho dobradas. Se roubaram o corpo, por que dobrariam as faixas de linho? Por quê? Eu não sei, Pedro explodiu. Eu não sei de nada. Eu não... Então ele apareceu. Ele apareceu. Não abriu a porta. Não bateu. Simplesmente ele estava ali, no meio do quarto. Paz seja convosco. E ali, no ponto de falha total, que a realidade verdadeira, nesse lugar, que a realidade verdadeira invade. Ali, no ponto da falha total, nesse ponto, a realidade verdadeira invade. Ele aparece e diz: paz seja convosco. Jesus simplesmente está lá. As portas continuam trancadas. As paredes continuam sendo de pedras. Só que elas só são barreiras no mundo da névoa. No mundo da névoa, a porta é uma parede. A pedra é uma parede. A parede é uma parede. No mundo real, elas são irrelevantes. Irrelevantes. Ele estava lá. E ele dá provas que a fé 2.0 deles consegue entender. Toquem em mim. Eu tenho carne e ossos. Toquem em mim. Fé 2.0. E aí, o clímax, que é a fala extraordinária de Lucas. Essa fala de Lucas é digna de um Nobel de Literatura.
Essa frase é extraordinária. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria. Ouça esse versículo. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria. Vou repetir de novo. Disse o doutor Lucas, e por não acreditarem eles ainda, por causa do quê? Da alegria, por causa da alegria. Eles não acreditaram ainda por causa da alegria. E estando admirados. Que alegria é essa que ataca a fé? Que alegria é essa que ataca a fé? Estou falando que essa frase do Dr. Lucas merece Nobel de Literatura? E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados. Que admiração e que alegria é essa que ataca a fé? É porque a fé deles é 2.0. Toquem em mim, eu tenho carne e ossos. E então, o clímax. Você precisa entender. Eles não estavam preparados para isso. Não. Eles não estavam preparados para isso. Ninguém nunca está. Sim, ninguém nunca está preparado para ver um morto de pé na sua frente. Ninguém. E ainda sorrindo. E dizendo, paz seja convosco. Como se tivesse saído para comprar pão e voltou. Mas havia algo mais. Algo que ninguém conseguia nomear, mas que todo mundo sentia. Ele era Jesus. Era completamente Jesus. A voz, o jeito de inclinar a cabeça, aquele olhar que via através de você, mas sem julgamento, só com amor. Era Jesus. E, ao mesmo tempo, ele era mais que Jesus. Ou era Jesus mais alguma coisa que não tinha nome. Como se ele tivesse atravessado uma porta que mudou tudo, mas sem deixar de ser ele mesmo. Ele atravessou uma porta, mudou tudo, mas continua sendo ele. Por que estão assustados? Ele perguntou com aquela gentileza devastadora que eles conheciam tão bem. Assustados? Assustados? Tiago estava tremendo. Literalmente tremendo. Maria estava com a mão na boca. Mateus, o ex-cobrador de impostos que tinha visto de tudo na vida, estava branco como cal. E aí ele estendeu as mãos. As marcas estavam lá. Buracos onde os pregos haviam entrado, estava lá a marca. Você podia ver através deles. Estava lá a marca do prego. Pedro estendeu a mão, tremendo, tocou. A pele era real, quente, viva. É você? Pedro sussurrou. Você está vivo? Jesus sorriu. Estou. Então algo estranho aconteceu. Começou com João, ele começou a rir.
Não uma risada normal, uma risada que era meio choro, meio histeria, meio pura alegria explodindo porque não tinha para onde ir. Então Tiago começou também, e Maria, e de repente todos estavam rindo e chorando, e se abraçando, e chorando, e caindo de joelhos, e se levantando de novo, porque não conseguiam ficar parados. 3 dias de morte, 3 dias de tudo acabado. E ele estava vivo? O que fazemos agora? Essa era a angústia até uns minutos atrás. E agora ele está vivo, mas havia algo mais acontecendo naquele quarto. Algo que nenhum deles conseguia processar. Por quê? Porque se isso era possível, se um homem morto e enterrado podia estar vivo, de pé, com carne e ossos e voz e sorrisos, então o quê? Então o que mais era possível? Então a realidade era o quê, exatamente? Então, tudo que eles sabiam sobre como o mundo funcionava era a alegria era enorme, gigante, impossível de segurar. Mas junto com a alegria vinha uma vertigem. Como quando você está numa montanha muito alta e olha para baixo e sente que pode cair. Não porque você vai cair, você não vai cair, claro que não. Mas porque o seu cérebro não consegue processar a altura. O seu cérebro está dizendo, isso aqui é perigoso, hein? Isso aqui é perigoso. Eles estavam sentindo a vertigem de descobrir que a realidade era infinitamente maior do que eles pensavam. E essa alegria vertiginosa, estranhamente, atrapalhava a fé. Porque se você aceitar que isso é real, você tem de refazer tudo. Sua cabeça inteira tem de ser refeita. Seu mundo inteiro tem de ser refeito. Você inteiro tem de ser refeito. Jesus os observava, rindo, chorando, abraçando, alguns caindo de joelhos de novo, outros apenas parados, olhando para ele, como se fosse desaparecer se eles piscassem. Sabe aquela coisa que você tem medo que não é real, é que se você piscar, quando você voltar, não está mais lá? Eles começaram a dizer, isso aqui é verdade? Ele está aqui mesmo? Ele está vivo? Como é que é isso? Sabe o que é essa alegria? Essa alegria é o espírito deles. É o fragmento do mapa. Lembra do fragmento do mapa? Aquela sensação que todo ser humano tem de que tem algo mais no universo. Aquela sensação que faz seres humanos pegarem tela e tinta e transformarem em algo que eles não sabem direito o que foi que eles fizeram. Sabe aquela sensação que faz o sujeito pegar um instrumento e tirar uma melodia que ele nunca imaginou que estivesse em algum lugar? Que faz o poeta pegar as palavras e construir alguma coisa que ele nunca imaginou que pudesse ser feita? Que faz os sonhadores pensarem que tem mais alguma coisa que a gente precisa descobrir? São os fragmentos do mapa. Mapa do quê? Da realidade verdadeira, que é multidimensional e que a gente perdeu quando se rebelou. Essa alegria é o espírito deles. O fragmento do mapa gritando, é verdade, o mundo real existe?
É verdade, o mundo real existe. Mas a mente, prisioneira da névoa, responde: impossível. Impossível. E o que está acontecendo? Eles estão em curto-circuito. E Jesus sabe que não adianta mais dar provas para o sistema antigo. A fé 2.0 caducou. Não adianta, não adianta. Não adianta dar mais provas para o sistema antigo. Agora é hora de um upgrade radical. Agora é hora de restaurar a percepção que foi perdida. Então ele faz algo extraordinário. João nos conta que Jesus se aproxima e sopra sobre eles. Sopra sobre eles. A palavra grega é emphysesen. Essa palavra, a gente tem de prestar atenção. Essa palavra é uma bomba atômica teológica. Essa palavra é uma bomba atômica teológica. Ela só aparece no Antigo Testamento. No Novo Testamento é uma vez só, essa. Quando Jesus diz emphysesen. Quando ele sopra. Só essa vez aparece no Novo Testamento. No Antigo Testamento é diferente. Por quê? Por quê? Porque o Espírito Santo queria que a gente parasse e se lembrasse das duas outras únicas vezes. No Antigo Testamento só apareceu duas vezes. Duas vezes essa palavra, claro, o seu similar no hebraico apareceu. Duas vezes. E o Espírito Santo quer que a gente se lembre delas. Para e lembra. Quais são as duas únicas vezes que ela aparece de forma tão significativa na história de Israel? Primeiro, Gênesis 2:7. Deus forma Adão do pó da terra, um boneco sem vida. E então, emphysesen. Deus sopra em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se torna alma vivente. É o ato original da criação. E aí o João disse: e ele se aproximou de nós e emphysesen, soprou o mesmo sopro do jardim, de antes do jardim. É o ato original da criação. E aparece Ezequiel 37. O profeta está diante de um vale de ossos secos, o exército de Israel está morto, sem esperança, e Deus ordena: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. É o ato da ressurreição nacional. Emphysesen. Então, vocês entendem o que Jesus está fazendo? Claro que não, né? Claro que a gente não entende. Ele está fazendo um gesto simbólico. Mas ele está indo mais longe do que um gesto simbólico. Ele está se posicionando como o próprio Deus Criador e Redentor. Porque só o Deus Criador e Redentor pode soprar esse sopro. Vem e sopra sobre nós teu sopro. Reunidos nesse ajuntamento. Não foi assim que diz o poeta? Vem e sopra sobre nós teu sopro. Porque esse sopro, só o Senhor pode soprar. Vem e sopra
Só o Deus Criador e Redentor. E é o que ele está fazendo. Ele está pegando os discípulos que eram pó, que eram ossos secos, escondidos no túmulo do seu medo, e está literalmente os recriando. Ele está soprando neles a nova criação. Este é o início da fé 3.0. Guarda isso, pelo amor de Deus, porque a maior parte de nós não sabe a diferença, não sabe que nas Escrituras Sagradas a fé aparece em 3 movimentos. Primeiro movimento que eu estou chamando de 1.0, que é a fé de Abraão. Eu acredito no que ele disse e vou caminhar no meio da névoa. Ele pôs o mapa dentro do meu coração. E os meus descendentes vão acreditar nele porque eu disse. Eu disse, eles são meus descendentes, esse é o meu clã, eles vão fazer o que eu estou dizendo. Ponto. E era forte, porque fez eles ficarem 400 anos escravos e não esquecer disso. Nós somos o clã de Abraão. Aquele com quem Deus falou. E que disse para ele, caminhe, vem para fora, que eu vou te levar para um lugar. Nós somos o clã de Abraão, nós vamos para um lugar. Não importa quanto tempo demore, nós vamos para um lugar, porque o Deus de Abraão disse. Aí chega Jesus. Aí é a fé 2.0. Este é o Messias prometido. Acredite, ele é o que ele está dizendo que é. Ele é o que ele está dizendo que é. Sigam-no. Mas agora é o início da fé 3.0. O que é a fé 3.0? A fé 3.0 é uma experiência direta e transformadora com a própria vida de Deus. É uma experiência direta e transformadora provocada em nós pela própria vida de Deus. E o que é que este sopro faz? O que é que este sopro faz? O que este sopro faz? Ele começa a dissipar a névoa. Ele começa a dissipar a névoa de dentro para fora. Ele começa a restaurar a percepção da realidade multidimensional que foi perdida na rebelião. O Espírito Santo é o driver de vídeo que, uma vez instalado, permite que nossa alma comece a renderizar as outras dimensões de novo. Então ele disse a coisa mais estranha possível. Essa é a mais estranha possível. Ele disse, vocês têm algo aqui para comer? Silêncio. Você quer comer? Alguém perguntou confuso. Aí uma das irmãs disse, eu tenho algo aqui. Ela, meio atordoada. Eu tenho um pedaço de pão assado que sobrou e um favo de mel. Ela trouxe num prato um pedaço de peixe. Era um pedaço de peixe. Simples, comum. Peixe assado. Como eles tinham comido 1000 vezes. Jesus pegou e comeu, mastigou, engoliu. E foi isso. Esse momento simples, ordinário, impossível, que quebrou alguma coisa dentro deles, porque fantasmas não comem
visões não mastigam, alucinações coletivas não engolem peixe assado. Glória a Deus. Mas ele estava comendo. O homem que havia atravessado a morte, o homem que apareceu num quarto trancado sem abrir a porta, o homem que era mais que homem, mas completamente homem, ele estava comendo peixe. Como você já leu isso muitas vezes, pode ser que tenha passado desapercebido para você. Porque você não foi lá para aquele ambiente. Então hoje eu estou tentando levar você para aquele ambiente. Porque se você não for naquele ambiente, você não entende o que está escrito aqui. Depois de 2000 anos, tem de dobrar o tempo e voltar para o passado e entrar no quarto. No quarto do medo, do esconderijo, do pavor. Aquele quarto em que qualquer barulho lá fora, alguém grita dentro. Ah, será que são eles? Sabe como é que é isso? Aquelas coisas que você vê no filme do cara que está escondido porque tem alguém procurando um monstro qualquer lá fora, procurando por ele, ele não pode fazer barulho? Um monstro alienígena qualquer? Então, eles estavam nesse quarto. Qualquer barulho pode ser o soldado romano. Podem ser as tropas romanas. Pode ser o fim. Qualquer barulho pode ser o fim. E aí ele aparece no meio deles, sorrindo. Paz seja convosco. E eles dizem que estamos tendo uma alucinação. Eu estou vendo, você também está vendo, e você está vendo. Isso é uma alucinação, não é? É a nossa saudade, é a nossa angústia, é a nossa dor. E ele diz, não, pode tocar aqui, ó. Carne e osso aqui, pode tocar. Eles já tinham visto que ele era Jesus, o Messias, há muito tempo. Eles viram ressurreição, eles viram cura, eles viram água virar vinho, eles viram pão se multiplicar, peixe se multiplicar, ele andar sobre as águas, acalmar a tempestade, expulsar demônio. Eles já tinham visto de tudo. A fé 2.0 dele estava nos trinques. Até que a névoa engoliu Jesus. Até que uma coisa que ecoa na história da humanidade desde tempos perdidos na memória aconteceu. A morte. A morte é uma desgraça. Não importa quanta genialidade ele tenha, ele vai morrer. Não importa quão brilhante ele seja como artista, como ser humano, como pai, como amigo, como mãe, como filho, como filha, vai morrer! Acabou! A morte é inexorável. Acabou! E o carpinteiro morreu. E aquele que ressuscitou Lázaro morreu. E aquele que multiplicou pães e peixes morreu. E aquele que andou sobre as águas morreu. Nada é mais forte do que a morte. Morreu. Um gênio morreu. Acabou. Tudo que ele pôde pensar, pensou. Que não pôde, não pensará nunca mais. Acabou. Então, ele aparece no quarto trancado, sorrindo.
e dizendo paz seja convosco. Ah, só pode ser uma visão. Só pode ser uma alucinação, só pode ser uma alucinação coletiva, só pode ser a nossa saudade, só pode ser a nossa angústia, só pode ser o fato de que a gente não está conseguindo conviver com o absoluto, e o absoluto é a morte. Mas ele diz, não, toca aqui, ó, vem cá, carne e osso, pode tocar. Aí toca. Aí já está aquele impasse. E ele faz uma pergunta que não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Vocês têm aí alguma coisa para comer? Tem coisa mais ligada à morte do que comer? E tem coisa mais ligada à vida do que comer? E tem coisa que a gente sabe que depois da morte não vai acontecer, como comer? Então, ele come. O homem, que era mais que homem, mas completamente homem, estava comendo peixe. O André começou a chorar. Não as lágrimas de alegria. Agora são as lágrimas de algo maior. Porque naquele momento, vendo Jesus mastigar peixe, Tomé entendeu algo que sua cabeça não conseguia formular em palavras, mas seu coração sabia. As paredes não existem. Se ele existe, se ele pode fazer o que ele está fazendo, comendo o mesmo peixe cujo pedaço eu comi, se ele está comendo, porque se ele está aparecendo, está tudo bem. Já superamos, aconteceu um milagre. Ok? Mas ele está comendo. Ele mudou de dimensão. Ele mudou de dimensão. Ele não só apareceu para nós. Ele não só disse pode tocar. Ele não só se materializou. Ele está comendo. Do peixe que eu comi uma parte. Então o Tomé conclui: as paredes não existem. As paredes não existem. Não as paredes do quarto. Guarda isso no seu coração, porque isso aqui é a sua fé. Se isso aqui não estiver na sua fé, está faltando um encontro seu com Deus. Guarda isso no seu coração. Presta atenção. Eu sei que para os irmãos prestarem atenção numa mensagem é um sacrifício. Mas não tem problema. Eu sei como é que é. Fica incomodado, sai, levanta, volta, senta, não sabe se fica, se não fica, e voa, e depois volta, e depois o que foi que ele mesmo falou mesmo? É um sacrifício. Eu sei como é que é. Mas nessa hora, presta atenção. As paredes não existem. Não as paredes daquele quarto. As outras paredes. As paredes entre o céu e a terra não existem. As paredes entre o eterno e o temporal não existem. A parede entre o espírito e a matéria não existe. A parede entre o possível e o impossível não existe.
Não existem mais paredes, não as paredes desse quarto onde a gente se escondeu e que agora tem o olor do nosso medo. Não! As paredes entre o céu e a terra não existem. As paredes entre o eterno e o temporal não existem. As paredes entre o espírito e a matéria não existem. A parede entre o possível e o impossível não existe. Jesus comendo peixe não é um truque, não é uma prova de que ele está vivo, é uma declaração de que o mundo real, não o mundo que eles pensavam que existia, era completamente diferente do que imaginavam. Deus não está lá em cima olhando cá para embaixo, para cá embaixo. Deus não está lá em cima olhando para baixo. O céu não é um lugar diferente da terra. O espiritual não está separado do material. Tudo é um. Tudo sempre foi um. Eles só não sabiam, e agora Jesus estava mostrando comendo peixe. Isso está na sua fé. Se não está na sua fé, está faltando um encontro entre você e Deus. Nos 40 dias seguintes, Jesus apareceu e desapareceu. Às vezes ele estava lá, às vezes não. Às vezes ele atravessava portas, às vezes andava normalmente. Às vezes comia com eles, às vezes simplesmente falava. E eles começaram a entender. Ele saiu do túmulo sem empurrar a porta, a pedra. Ele foi embora. Os anjos só tiraram a pedra para a gente ver que o túmulo estava vazio. Eles não tiraram a pedra para Jesus sair, eles tiraram a pedra para a gente entrar. Porque assim, às vezes ele comia com eles, às vezes simplesmente falava. Eles começaram a entender. Não com a cabeça. A cabeça ainda estava tentando se reorganizar, igual a sua. Que não devia ser, porque é a sua fé. É a sua experiência. Porque fé é uma experiência com a vida de Deus. É fé 3.0. É a vida de Deus. Entendeu? É eu conversando com meu amigo Oswaldo e de repente ele fala: não, Ari, não precisa, isso eu já sei. O Senhor falou, está fazendo isso aqui. Ok, então que bom, ótimo, então vamos mudar de assunto. Esse já está resolvido. Essa é a fé 3.0, Deus invade e chega. Deus chega e está bom. Acabou. Eles começaram a entender, não com a cabeça ainda estava tentando se reorganizar, mas com algo mais profundo. Eles estavam vendo alguém que vivia em todas as dimensões ao mesmo tempo. Eles estavam vendo alguém que vivia em todas as dimensões ao mesmo tempo. Jesus não era humano que virou divino, nem divino disfarçado de humano. Jesus era ambos, completamente, simultaneamente. E isso significava que a realidade de verdade era assim. Não mundo físico mais mundo espiritual. Não é uma soma. É uma única realidade onde todas as dimensões estavam entrelaçadas o tempo todo. O tempo todo.
Eu me lembro que eu saí do cardiologista no interior de São Paulo e fui pregar numa igreja que eu tinha de pregar. O cardiologista disse para mim, você tá mal, hein? Você tá muito mal ali. É mesmo? Está muito mal ali. Eu vou manter você com remédio, mas assim, nós vamos ter de fazer um transplante mais cedo ou mais tarde. Você está muito mal, seu coração já era. Eu disse, tá bom, né? Vou fazer o quê? Agora eu tenho de pregar. Aí eu saí e fui pregar, porque os irmãos estavam esperando lá, na mesma cidade. Aí eu preguei, terminei de pregar e tal, aí estou conversando com o pastor que me convidou, aí o irmão dele chega. O irmão dele chega e fala assim, ô Ari, oi, você tá bom? Eu tô. Ó, Deus está trocando seu coração. Hein? Tá trocando seu coração. Ele está trocando seu coração. É mesmo? Se eu fosse um cara mais pentecostal, eu teria dado saltos. Mas eu não consigo. Eu disse, tá bom, legal. Aleluia, né? Aleluia. Tá trocando? Tá. Disse que você estava mal, não estava? Tava. Muito mal. Falei, então, ele trocou seu coração. Tá bom. Terminou a reunião onde eu fui, no médico, lógico. Vai que, né? Fui lá. Cheguei lá. Falei, e aí, meu irmão, você tá bom? Tô. É o seguinte, eu fui pregar lá, te falei que ia pregar, nem falei. Então, preguei mesmo. E um camarada lá, um irmãozinho, chegou e disse que Deus trocou meu coração. E eu vim ver aqui com vocês. Como é que é esse negócio aqui? Aí ele falou, tá bom. Vou pedir para a moça fazer um eletro para você, então. Ainda bem que ele era crente, então crente acredita, né? Então, é mais fácil. Crente é mais fácil. Aí ele foi lá e, tá bom, pode fazer. A menina faz o eletro. Aí ela fez. Fez, entregou para ele, ele pegou o antigo, pegou outro. Vamos fazer outro eletro. Aí fui lá, eu de novo, aquele montão de coisinha. A menina se levantou, não, eu faço. Ele mesmo veio. Não, eu faço. Pode deixar que eu vou fazer. Foi lá e fez. Terminou, pegou de novo. Deus trocou teu coração. Deus trocou teu coração. Você não tem mais nada. Ele é um homem de fé, porque eu tinha pedido um eco. Então, não tem mais nada. Não, ele era um super cardiologista, experimentado, renomado internacionalmente e tal. E ele falou, você não tem mais nada. A parede não existe. A parede não existe. É uma única realidade onde todas as dimensões estão entrelaçadas o tempo todo. Eles só nunca tinham visto isso antes. No 40º dia, Jesus reuniu todos eles e disse, não saiam de Jerusalém. Ele disse, esperem. Esperar o quê? Pedro perguntou. A promessa do Pai. Voltou para Abraão? Espera a promessa do Pai. O Espírito Santo vai mergulhar sobre vocês. Já está em vocês, agora ele vai mergulhar. E vocês vão mergulhar nele. E ele olhou para cada um deles, um por um, e disse, eu mostrei a vocês que a realidade é maior do que vocês pensam. Muito maior. Vocês viram que não há paredes entre o céu e a terra? Vocês viram que não há paredes entre o céu e a terra? Vocês viram que não há paredes entre o céu e a terra?
Vocês viram que não há paredes entre o céu e a terra? Então, vocês viram que o Eterno pode comer peixe? Vocês viram que o Eterno pode comer peixe? Que morte não é fim. Que tudo está vivo de um jeito que vocês nunca imaginaram. Vocês viram isso? Tudo está vivo de um jeito que vocês nunca imaginaram. Ele sorriu. Jesus sorriu. Mas há um problema. Qual? João perguntou. Vocês ainda estão assistindo. Vocês estão me vendo. Ora eu estou aqui, ora eu estou ali. Vocês estão me vendo viver nessa realidade. Essa realidade verdadeira. Essa realidade maior. Mas vocês mesmos ainda estão presos nessa realidade pequena. Embora o Espírito já os estejam fazendo ver. O Espírito já está fazendo vocês verem isso. Porque antes vocês nem conseguiam. Mas vocês ainda tropeçam nessa realidade que vocês pensam que é a única. Vocês ainda tropeçam nessa realidade que vocês acham que é a única. Nós ainda tropeçamos, nós estamos cheios de impossíveis. Nós ainda tropeçamos nessa realidade que a gente pensa que é a única. Então, o Espírito virá para completar o que começou agora. Jesus continuou. E quando ele vier, vocês não vão mais assistir à realidade maior. Quando ele vier, vocês não vão mais assistir à realidade maior. Vocês vão viver nela. Vocês vão ser parte dela. Vocês vão viver nela. Vocês vão ser parte dela. Como isso é possível? Tomé perguntou. Jesus riu. Tomé, você me viu comer peixe. E ainda pergunta como é que alguma coisa é possível? É por isso que aqueles que recebem este sopro, aqueles que são imersos no Espírito Santo, para eles, as aparentes barreiras físicas do mundo da névoa começam a perder o seu poder final. Sabe essa névoa que faz você ter medo? Que faz você pensar que não vai dar certo? Que faz você pensar que isso não é possível? Então, essa névoa começa a perder o poder. A ressurreição de Jesus não foi um evento isolado, não. Foi a inauguração do fim de todas as barreiras. Foi a inauguração do fim de todas as barreiras. A ressurreição de Jesus foi a inauguração do fim de todas as barreiras. De novo, a ressurreição de Jesus foi a inauguração do fim de todas as barreiras. Uma porta trancada, irrelevante. A distância geográfica, um mero detalhe. Felipe que o diga. Está aqui, daqui a pouco está do lado da carruagem do sujeito que está indo para a Etiópia.
E depois volta. Do mesmo jeito que foi. Irrelevante, um mero detalhe. Uma doença terminal? Uma condição do mundo da névoa que pode ser invadida pela realidade superior da cura. Não foi isso que o senhor deu de mensagem para nossa querida irmã? Estou mandando para vocês uma unção de cura. A gente nem falou amém, né? Eu falei, vocês nem ouviram. Sabe por quê? Por causa dos impossíveis. Dos impossíveis. E eu só falei amém porque o senhor já tinha me dado essa mensagem. Eu falei, opa, aleluia! Deu certo, hein? Deu certo, aleluia! Opa! Então era isso mesmo que eu ouvi, foi isso mesmo que eu ouvi. É isso aí então, Jesus. Aleluia! Oba! Deu certo! Porque eu falei, eu vou fazer a mensagem, senhor, ninguém vai acreditar. O senhor já viu as nossas reuniões de oração, Jesus? Ninguém tem mais fé. Todo mundo só crê no impossível. Vai ser difícil isso aqui. Uma doença terminal é uma condição do mundo da névoa que pode ser invadida pela realidade superior da cura, o mundo verdadeiro. A própria morte, ela foi desmascarada como a maior ilusão da névoa. A morte foi desmascarada como a maior ilusão da névoa. Como disse o John Owen, a morte morreu na morte de Cristo e na sua ressurreição. A maior de todas as ilusões da névoa. O mundo sempre foi multidimensional. A obra do Espírito não é criar algo novo, mas restaurar em nós a capacidade de perceber o que sempre esteve lá. Ele nos devolve o mapa completo e agora ele está nos ensinando a lê-lo. A história dos discípulos é a nossa história. Nós vivemos cercados pela névoa. E nós somos aqueles caras turrões. A gente fica, inclusive, medindo a névoa. Algum cara tem de dizer para nós, ô Zé, é névoa. Não dá para medir névoa. Ô Zé, é névoa. Não é parede, não. Não é pedra, não. Vivemos cercados por essa névoa. E muitas vezes tentamos operar com um sistema de fé desatualizado. E esse, para mim, é o nosso maior problema. O senhor inaugurou a fé 3.0 e a gente continuou no 2.0. Parece aqueles celulares que não atualizam mais. Parou. Parou por quê? Porque eu não consigo mais ser atualizado. Já era. Parou. Então, nós, muitas vezes, tentamos operar com um sistema de fé desatualizado, baseado apenas em regras ou em crenças intelectuais. E todo mundo aqui, intelectualmente, crê tudo.
Ah, um intelectual. Eu creio que o senhor fez tudo, creio. Eu creio que o senhor fez tudo pela sua palavra, creio. Eu creio que a palavra do senhor transformou em realidade o que não existia, creio. Aqui, ó, intelectualmente. Eu não tenho nada contra intelecto, não. Já deixei isso claro muitas vezes. Eu sou o cara dos alfarrábios. Eu fico lá nadando naqueles alfarrábios e saio, respiro um pouco, volto. É tudo poerento. Mas eu gosto de mergulhar. Eu mergulho lá, fico perdido naquele montão de palavra, aquela poeira lascada, aí encontro uns caras no meio de e falam, ih, tá tudo errado, cara, você pensou errado, mas mesmo assim eu fui lá ouvir o cara. Ainda volta assim, engraçado, como é que ele... Eu me lembro quando eu fazia filosofia lá na Universidade de São Paulo, que um cara chegou para mim e disse assim, você não tem medo de ter uma crise de fé aqui? Eu? Não. Era a fase que a gente estava estudando Sartre, é uma desgraça estudar o Sartre. O Sartre é uma desgraça. O Sartre, o Camus, o Genet, é uma desgraça. É aquele tipo de coisa... você vai dar um tiro na cabeça se você continuar lendo o cara. Aí, e eu tinha até alguns amigos que estavam já considerando isso. Eu dizia, meu Deus. Aí o cara falou, você não está em crise? Não, nenhuma. Ele falou, por quê? Você não tem dúvida? Eu falei, não. A verdade não cria essa dúvida em você? Eu falei, é verdade? A verdade eu já conheço. Eu vim aqui só para saber quais são as dúvidas de vocês e por que é que vocês têm dúvida. Eu não vim aqui atrás da verdade. A verdade eu já conheço. Então eu não tenho crise nenhuma. Eu já conheço a verdade. Eu só fico aqui olhando para ver como é que eles têm dúvida. Ah, a dúvida é essa aí? Eu leio Sartre, meu amigo, como eu leio Gibi. Ah, olha o que esse cara pensou, hein? Cara, esse cara devia estar desesperado, hein? Só pode ser, para escrever aquilo lá, o ser e o nada, só pode estar desesperado para escrever um negócio desse. Então, aí a gente tenta operar com um sistema de fé 2.0 desatualizado, baseado apenas em regras ou crenças intelectuais, e aí a gente trava. A gente trava. E sabe o que acontece quando a gente trava? A gente começa a reclamar, a gente começa a murmurar, a gente começa a dizer Deus não me ouve, Deus não faz, Deus não vem, isso não acontece, acontece com todo mundo, mas não acontece comigo, Deus não veio, Deus não quis, Deus não sei, Deus não sabe, Deus não quer, não sabe. Deus tem que achar um culpado, só. Como nunca sou eu. O cara que tem mais costa quente aqui e mais larga é Deus. Então que seja Deus. E tem sistemas teológicos inteiros que foram criados para pôr culpa em Deus. O determinismo, por exemplo. O determinismo é um sistema criado para pôr culpa em Deus. É simples assim. Por quê? Porque travou, se cansou, parou. Não vê mais nada, só vê a dor, a angústia, não deu certo, tá errado, não funciona, não veio. Isso é igual o cara que caiu num poço fundo, se arrebentou lá embaixo. Poço escuro, fundo, profundo, na verdade. Ele não podia fazer nada, é óbvio. Então, se os caras jogassem uma corda para ele, não dava, ele estava em frangalhos. Não dava. Aí ele se preparou para morrer.
Aí ele viu, jogaram uma corda. Mas o que adianta jogar uma corda? Ele está em frangalhos, ele não consegue sustentar o próprio corpo. Não dá para escalar o muro porque é uma gosma aquilo lá. Musgo para todo lado, água correndo, fez uma lama constante, uma gosma, não dá, escorregadio, não dá, e muita nojeira. Aí um camarada desce pela corda. Desce pela corda, coloca ele nos ombros e disse: eu vim buscar você. E começa a subir. E aí, ele, surpreso porque está subindo, começa a prestar atenção no muro. Diz: muito sujo isso aqui, nossa, nojento esse negócio aqui. Credo, que coisa. Não sei por que você não pode fazer nada em relação a isso. Isso é muito nojento. E aí o camarada diz para ele: escuta, eu vim aqui tirar você do poço. Eu não vim aqui limpar o poço. Você percebeu? Eu vim tirar você do poço. Eu não vim limpar o poço. Escolhe. Limpa o poço, mas você continua nele? Ou você vem comigo? Escolhe. O convite de Jesus hoje, e está terminando, viu? Não precisa ficar nervoso, está terminando. O convite a você hoje, aqui e agora, é para o upgrade. É para a fé 3.0. Ele está diante de nós agora, no quarto trancado do coração da gente. Ele quer soprar. Soprar sobre nós o espírito da realidade verdadeira. O espírito da realidade verdadeira. Sabe o que ele quer fazer? Ele quer restaurar a nossa percepção. Sabe o que isso significa? Isso significa que quando você ora, você não está mais enviando palavras através da névoa. Não, você não está dizendo: oh Deus, oh Deus, você está aí, escuta, você está aí, aí, depois da névoa, oh Deus. Não, você não está fazendo isso. Você está, pelo Espírito, acessando a dimensão onde a vontade de Deus já é uma realidade. Já é uma realidade. O autor de Hebreus disse que você entra no Santo dos Santos, não disse? Ele não disse que o sumo sacerdote intercede por você diuturnamente? E o apóstolo Paulo não disse que o Espírito Santo geme por você? Sabe o que isso significa? Que você entrou numa conversa onde o assunto é você. Você está diante do Pai para falar com o Pai, mas o Espírito Santo também está falando e é sobre você. E Jesus também está orando e é sobre você. Você não está gritando para tentar passar, fazer sua voz atravessar a névoa. Você entrou na conversa das três pessoas. E sabe qual é o assunto? O assunto é você. É isso que é oração. Oração não é gritando para ver se uma voz atravessa a névoa e chega até onde Deus está ensurdecido por tanto problema que ele tem que resolver. Eu me lembro de um amigo que dizia: não vale a pena orar pelas crianças aqui quando tem criança morrendo na África. Falei: meu filho, tem Deus para todo mundo. Deus é suficiente para o Brasil, para a África, para a Índia, para tudo. Você ficou louco? De que você está falando? Você está dizendo que Deus faz opção? Não vai dar para atender todo mundo. Eu atendo esse aqui. Pega a África ou pega o Brasil? Para com isso, você ficou louco? De onde você tirou isso?
Verdade. De onde você tirou isso? Mas eu fui descobrindo com o tempo que ele não era o único. Tinha um bocado de cara que pensa assim também. E eu fico pensando em onde ele pensa que Deus está. Depois da névoa, é lógico. Então, quando você ora, você não está enviando palavra através da névoa, não. Você está acessando uma dimensão onde a vontade de Deus já é real. Significa que a alegria que parece boa demais para ser verdade, é na verdade um vislumbre da realidade como ela realmente é. Sabe a alegria que eles sentiram e que lá no fundo eles não é bom demais para ser verdade? Não era verdade mesmo. Sabe isso que você falou é bom demais para ser verdade? Não, é verdade mesmo. É verdade verdadeira. Significa que as paredes em sua vida, seus medos, seus vícios, suas impossibilidades, não são a palavra final. De novo, hein? Seus medos, seus vícios, suas impossibilidades, não são a palavra final. Então, vamos fazer parte dessa cena? Percebe que tem uma névoa ao nosso redor? O peso do dia, as preocupações. Então, agora, perceba, Jesus está do seu lado aí. Jesus está do seu lado. Você não tem a fé 1.0, que é Deus falou com Abraão. Você não tem a fé 2.0, que é eu preciso tocar. Você tem a fé 3.0, que diz, e aí, Jesus? Vamos nessa ou ficamos aqui? Participamos desse negócio ou caímos fora? E aí, Jesus? O diabo está chegando. O que o senhor acha? Chuto ele ou faço de conta que nem vi, porque não estou nem aí? Faço igual o Lutero. Conhece a história do Lutero, né? Lutero estava se preparando para dormir e sentiu que alguém sentou na cama dele. Aí ele olhou e disse, Satanás, é você? Virou do lado e dormiu. Tá perdido aqui, Zé? Tá perdido aqui? Então, ele está aqui, do seu lado. Está do seu lado, do seu lado. Não está só do meu lado. Está do lado de cada um de nós. Então, ele não está com raiva de você, não. Vou dizer de novo. Ele não está com raiva de você, não. Ele não está com raiva da sua percepção limitada, não. Pensa que ele está raivoso, dizendo, puxa vida, eu já mostrei, comi peixe, você não consegue ver? Não. Jesus não entra nessas. Não. Ele não entra nessa. Ele não está com raiva, não. Ele está aqui para curar a gente. Amém. Ele está aqui para curar você. E ele está soprando sobre você. Não é sobre mim, é sobre cada um de nós. Você percebe o sopro da nova criação? O sopro da nova criação. Quem está em Cristo é nova criatura. Lembrou, hein? Todo mundo sabe, tá vendo, Eric? Todo mundo sabe. Qual é o problema, então, Eric? Fala para mim. Você que vive mexendo com a cabeça das pessoas de um jeito e ouve o que quer e o que não quer. Que você já ouviu um montão de besteira. Já ouviu coisa boa também. O que é isso, Eric? Fala para mim.
Não, ele se inclina. Ele quer curar você. É o sopro da nova criação preenchendo o seu pulmão. Seu pulmão. Seu pulmão. Você não consegue respirar mais o sopro de Deus em você? Pelo amor de Deus, respira o sopro de Deus que está em você. Sabe quantos profetas quiseram isso? Sabe quantos profetas falaram sobre isso e ficaram esperando o dia em que Deus vinha aqui vestido de gente, como disse Isaías, e ia soprar o mesmo sopro que soprou no início da nossa história? Sabe quantos profetas esperaram por isso que você tem? Você não tem ideia, né? Porque você só conhece os profetas que estão registrados nas Escrituras. Mas ao lado deles tinham muitos profetas que o Espírito Santo disse que não precisa registrar, porque o Espírito Santo inspirou e editou. Então ele inspirou muito mais do que editou. Entendeu? Então, ele se inclina e sopra sobre você. Você percebeu isso já alguma vez? Ou você olha para dentro de você e só tem a névoa? O medo, a incerteza, a insegurança. O não vai dar certo. O que tem aí dentro? Por favor, deixa o sopro da nova criação dissipar a névoa que está aí dentro. Deixa. Glória a Deus. Presta atenção. Deixa o Espírito Santo expandir sua percepção. Perceba a sua percepção se expandindo, pelo amor de Deus. Não fica falando da névoa. Essa promessa é a promessa da ressurreição. Nós não vamos um dia para o céu, mas o céu, a realidade multidimensional de Deus, já invadiu a vida da gente aqui e agora. Amém. Eu tenho certeza. E é interessante porque, às vezes, a gente tem os dons, a gente sabe. A gente fala em línguas, a gente ora e vê as coisas acontecendo. Mas por que raios o que a gente já experimentou não se torna o nosso jeito de viver? Por que raios? Não é que você já não experimentou, você já experimentou. Você já viu um montão de milagre. Por que você não vive assim? Por que eu não vivo assim? Resta as lágrimas. Um teólogo, um irmão que eu respeito muito, estava sendo entrevistado e ele disse, mas tem também a teologia do lamento. E eu entendi, até porque ele está passando por um momento muito difícil. E claro, ele evocou Jeremias, evocou Lamentações. Eu também gosto de Jeremias, eu gosto de Lamentações, como todos os livros. Só que o Gerê, gente boa toda a vida, não recebeu o sopro que eu recebi. Ele falou do sopro. Ele sonhou com o sopro. Mas o lamento dele não era o que o meu amigo estava falando. O lamento dele é: eu só trago à mente o que me traz esperança. Porque ele esperava o sopro. Aleluia. Em um dia, o Senhor soprou em mim e em você. Você não estava lá quando ele soprou?
Você não percebeu que a sua vida mudou? Você não percebeu que você não conseguia mais pensar do mesmo jeito que você pensava antes? Você não percebeu que foi invadido por alguma coisa que diz para você, não, tem mais, tem mais, tem mais, eu quero mais. Você não percebeu? É claro que você percebeu. Você está aqui. Aguentando eu falar esse tempo todo. Na expectativa de que ele vai falar alguma coisa que preste alguma hora. Claro que você percebeu. Nós não vamos apenas um dia para o céu. O céu, a realidade multidimensional de Deus, já invadiu a nossa vida aqui e agora. A gente só tem de se render ao sopro. Se renda ao sopro. E deixa o seu coração se tornar a sua oração. Deixa que o anseio se transforme em palavras silenciosas. Diga para o pai, pai, eu estou cansado de viver na névoa. Estou te dando a chance, hein? Jesus está te dando a chance. Diga para o pai, pai, eu estou cansado de viver na névoa. Eu estou cansado de viver uma fé limitada. Eu quero me abrir para o sopro do teu filho agora. Sopra o sopro teu, ó Espírito Santo, ó Ruach Kadosh, sopra novamente em nós. Recria-nos, restaura nossa percepção, instala a fé 3.0, a gente quer ver o Senhor e quer ver como o Senhor vê. A gente quer viver como o Senhor vive. A gente quer experimentar a alegria que não trava o sistema. A gente quer experimentar a alegria que se torna o próprio sistema. Que as barreiras aparentes da nossa vida comecem a se dissolver. É isso que nós queremos. À medida que nós aprendemos a viver na tua realidade multidimensional, nós recebemos o teu sopro, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a ti, Senhor. Você sabe cantar Sopra sobre nós seu sopro enquanto nós participamos da aliança? Reunidos nesse ajuntamento? Marcelo e Alex, vocês sabem tocar isso?